155, vamos fazer a 13 e a 14, as discursivas, para a galera depois poder conferir aí se acertou. Falava o seguinte: um cubo de aresta 1 metro está totalmente submerso em água. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o empuxo. Empuxo, pessoal, é a densidade do líquido no qual o corpo está mergulhado, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume submerso no líquido. Massa específica da água, tem que decorar. 1000 kg metro cúbico, vale a pena. Gravidade, nem se comenta. Volume, ele diz que o cara está totalmente submerso. Se o sujeito tem 1 metro de aresta, 1 metro por 1 metro por 1 metro, se ele é um cubo, para calcular o volume do cubo, é só pegar a aresta e elevar ao cubo. Por isso que elevar ao cubo, por isso que elevar a terceira potência é chamado de elevar ao cubo, né? Porque calcula o volume do cubo. 1 metro cúbico. Como o sistema internacional o volume é em metros cúbicos, pronto, substituímos o volume e vimos que o empuxo deu 10.000 newtons. Vamos que vamos. Questão 14. Falava, um bloco de alumínio pesa 5 newtons fora da água. Quando imerso totalmente na água, seu peso é de 3 newtons. Determine o empuxo exercido pela água sobre o bloco. Então, peraí. Se o bloco de alumínio fora da água tem um peso de 5 newtons, e quando imerso na água ele tem um peso de 3 newtons, é perigoso, né, cara? O certo é falar que quando o bloquinho de alumínio está dentro da água, o peso aparente dele é 3 newtons, porque o peso dele continua 5, pô. Se tu diz que o peso do cara é 3 newtons, ele está dizendo que a Terra está atraindo o cara com menos força, um absurdo, né? Mas tudo bem, já passou. Então vamos lá. Quando mergulhamos o cara na água, que forças atuam no cara? O peso continua atuando, igual era antes. Só que vai ter um empuxo empurrando o bloquinho para cima. Assim, o sujeito que estiver segurando esse bloco vai ter a sensação de o bloco estar mais leve. Essa força que o sujeito faz para sustentar o objeto, a gente pode chamar de peso aparente. Se o objeto está parado, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, os dois vetores que apontam para cima tem que ser igual ao vetor força que aponta para baixo. O empuxo que atua no corpo, então, é o peso verdadeiro menos o peso aparente. O peso verdadeiro era de 5 newtons e o sujeito, quando foi segurar o bloco dentro d'água, sentia que só tinha que fazer 3 newtons, que é o peso aparente. A única explicação para isso é que quando o bloco foi mergulhado na água, a água fazia 2 newtons colaborando com o sujeito. Então a única coisa que eu não gostei na 14 é ele ter chamado de peso igual a 3, não é legal. Considerando que quando estava totalmente imerso na água, o peso aparente, tem que ter a palavra aparente ali, que senão o leigo em física pode se confundir, achando que o peso dos objetos muda quando mergulha o cara na água, que é um absurdo. Então tá, boa questão, hein, garoto? Não tô bravo aqui, não, boa questão. Claro, meu querido, 16, vamos que vamos! URGS! Trilegal estudar na URGS! Grande universidade para economizar aí uns 200, 300 mil reais. Vale a pena, te juro. Página 155, exercício 16. Falava o seguinte: em uma aula de laboratório, os alunos realizaram um experimento para demonstrar a relação linear existente entre a massa e o volume de diferentes cilindros maciços feitos de vidro. A seguir, repetem o mesmo experimento com os cilindros de aço, alumínio, chumbo e cobre. No gráfico abaixo, cada reta corresponde ao resultado obtido para um dos 5 materiais citados. Então tu vê, ele fez várias linhas e numerou as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. A reta que corresponde ao resultado obtido para o chumbo é de número... Nitidamente, o chumbo dos materiais citados é o mais denso, né? Esse gráfico, pessoal, é a massa em gramas versus o volume em centímetros cúbicos. Se eu
densidade é massa sobre volume. Se eu pego esse númerozinho que está dividindo e passo multiplicando, eu poderia escrever que a massa é a densidade multiplicada pelo... Isso aí não parece uma equação de primeiro grau, onde o B vale zero? O que nós sabemos sobre a equação de primeiro grau? Quanto maior o A, maior a inclinação da reta, né? Por isso que é chamado de coeficiente angular, né? Concorda comigo? Pô, qual é a reta que tem o maior coeficiente angular? É a 1, né? Então, o cara que tem a maior densidade só pode ser a reta 1. Chumbo. Provavelmente, né, depois vem a de aço, depois a de cobre, alumínio e vidro. Aliás, vidro é mais denso que alumínio, né? Vidro e alumínio. Provavelmente, mas não me arriscaria. Mas como o chumbo é o mais denso daqueles elementos, é a reta mais inclinada. Sabe, tudo bem a comparação ali com o coeficiente angular? Cara, deixa eu acho que pode ajudar o cara a matar a charadinha. Fala, meu querido. Vou mudar aqui. Galerinha, vamos fazer 17 ali. Página 156. Página 156, questão 17. Dizia o seguinte: um copo de plástico contendo um lastro de areia é posto a flutuar em um recipiente com água, que do ponto de vista de um observador inercial O, se encontra em repouso. A seguir, o copo é pressionado levemente para baixo por uma força adicional F, que se mantém aplicada sobre ele. Sob a ação desta força adicional, o copo afunda mais um pouco, porém continua a flutuar em repouso na água. Bom, a situação está bem clara, né? Primeiro o sujeito bota o copo para flutuar na água com um lastro para ele poder ficar equilibradinho. Então tinha lá o recipiente com água. Primeiro ele bota o copinho para flutuar com um pouquinho de areia ali, sei lá. Aí depois ele pega e faz uma força contra o copo, fazendo ele afundar ainda mais. Mas ele continua em equilíbrio com a força aplicada. Tudo bem. A respeito da mudança para essa nova situação, são feitas as seguintes afirmações. O cara vai lá e começa a fazer afirmação sobre essa situação. 1. O volume de água deslocado pelo copo aumenta. Sim, se tu afundou mais, né? Todo o volume que tu afundou, a água vai ter que subir. Então, com certeza, tu deslocou mais água. O volume de água deslocado pelo copo aumentou. Eu afundei ele na água, pô. Verdade? 2. A força de empuxo sobre o copo aumenta. Empuxo é μ vezes G vezes V. O μ é o da água. O G é da gravidade local que não mudou. Mas como aumentou o volume submerso, aumentou o empuxo. Aumenta. A força de empuxo sobre o copo torna-se igual em módulo à força adicional F aplicada sobre ele. Isso eu discordo. Quando o bloco estava flutuando, o peso era igual ao empuxo. Quando nessa nova situação, passam a atuar três forças. O peso continua atuando igual era antes. O empuxo aumenta para compensar a força extra F. Se está em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, os dois vetores para baixo, F mais P, tem que ser igual ao vetor para cima, E. O que ele tinha dito? A força de empuxo sobre o copo torna-se igual em módulo à força adicional F. Não. O empuxo é igual ao peso mais a F. Bom, falso. 1 e 2 são verdadeiras, apenas 1 e 2, letra C. Tu vê, né, cara? Nem toda a questão da URGS é pesadona, né? Tem questão da URGS que é básica, é obrigado a ser assim. Tem que ter. São quantas de física na URGS? Vocês sabem quantas de física são na URGS? Que eu sou especialista na UFSC, né? Mas eu vou me informar melhor. 25? Porra, que beleza. E dessas 25, 10 tem que ser básicas. 10 tem que ser de nível médio, pelo menos. E 5 é para arrancar o tampão da cabeça. É para ferrar todo mundo. Essa é a ideia. Dessas 5 tem uma semi-impossível. Porque é assim, a gente quer poder ver o cara que tem muita dificuldade. Das 10 básicas, tem 5 bem bobas. 5 já básica, mas tem que estar ligado, entendeu? Isso porque a gente faz assim, com uma escala bem nítida, para poder diferenciar. Então tem um cara que é ninja, mas tem um cara que é semideus, que ele é foda, ele faz aquela que todo mundo erra, só ele faz. Então é importante ter isso. Eu te digo isso para tu saber que dependendo do curso que tu seleciona para fazer na URGS, tem nada de impossível passar.
E é uma grana que tu vai economizar, mas tu pega uma estadual ou uma federal aí. Vale a pena, cara. Não é absurdo passar na federal, não.